Olá, boa tarde para todos. Eu sou Heredian Barros e mais um vídeo explanando a palavra de Deus, né? Aprendendo junto, digamos assim. Então, hoje eu queria ler um versículo aqui que é muito interessante, como os demais também que são, como todos os outros, né? Romanos 8, primeiro, né? Estendendo-se até o 8, versículo 8, né? Do capítulo 8 de Romanos, né? Vamos lá. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, a lei estava enferma pela carne. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, para as obras, né? Mas os que são segundo o Espírito, os que andam de acordo com a palavra, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 8 do capítulo 8 de Romanos, né? A Bíblia diz aqui no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 8, que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós sabemos que Deus criou o homem perfeito no jardim do Éden, como todos nós sabemos, que Deus fez homem, macho e fêmea, e que os fez segundo a sua imagem e semelhança. Deus, ele criou o homem como uma criatura agradável, uma criatura perfeita, agradável, né? E o que acontece é que o homem deixou-se levar por pensamentos divergentes, desencontrados da palavra de Deus, ou contrários à palavra de Deus, ou à lei do Espírito. Chamam de lei do Espírito a Bíblia, né? Ou seja, a lei do Espírito, no caso aqui, só para entender bem rápido, é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, né? Então, quando se refere dessa forma, é andar segundo a instrução da palavra de Deus, né? E nós sabemos que o homem, ele errou, ele pecou. E como ele era o primeiro homem, os primeiros seres criados por Deus, e quando eles pecaram, transgrediram, como ainda não havia expiação pelos pecados, uma forma expiatória que na verdade também não é bem uma solução, vindo sendo solução só quando trata-se de Jesus Cristo, que é o Cordeiro perfeito de Deus, né? Que nos traz a paz, verdadeiramente, né? Foi o único sacrifício, único, eficaz até hoje, né? Até hoje, que realmente consegue libertar o homem, pode libertar o homem da escravidão de si própria, dos seus maus desejos, né? Da sua vaidade, digamos assim, né? Não que você tem que viver de qualquer jeito, mas da vaidade expressamente falando, do que se chama pecado, que é transgressão
da vontade de Deus, transgredindo a vontade de Deus, né? Que é andar contrário à palavra de Deus, né? O que a Bíblia nos adverte, que antes era advertido chamado como lei, né? Hoje nós temos aqui a palavra de Deus, chamamos aqui de Bíblia, né? E todos temos acesso. Hoje todos temos acesso e não tem porquê não compreendemos, né? Mas é uma desvalorização muito grande hoje, né? Digamos assim, vamos usar um termo, sistema religioso, né? As pessoas se acham porque tem um certo dogma e diz que são isso, ou são desse, ou é daquela religião e já está tudo ok. Mas na verdade é um exercício contínuo, né? A palavra de Deus é um exercício que tem que ser exercido continuamente na sua vida. Enquanto você estiver vivo, você tem que praticá-la, né? É assim você testifica que realmente Jesus Cristo está na sua vida, né? Então, quando a Bíblia diz aqui que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, é para aqueles que estão firmados na chamada doutrina ou palavra de Deus, né? Que andam seguindo os caminhos de Jesus Cristo, andando nos rudimentos, né? Na palavra de Deus. E para esses não há condenação, né? Não há condenação. Por quê? Porque, na verdade, eles já se crucificaram com Cristo, né? Já se crucificaram com Cristo no sentido de falar de que nós sacrificamos das nossas paixões, né? Paixões que poderíamos ter nesse mundo aqui, que é natural para todo ser, né? Todo homem. Coisas que são dispendiosas, para não ser expressamente preciso, digamos assim, as festas, a prostituição, o adultério, a cobiça desnecessária e por aí vai, né? etc, digamos assim. Então nós que antes os rudimentos deste mundo, ou seja, aquela conduta que você tinha antes de conhecer a palavra de Deus, ou de procurar conhecer a palavra de Deus, aquela conduta que você tinha, ela mudou. Você já não tem mais ela. Entende? Agora você anda segundo a palavra de Deus, que é segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus, expressamente, né? Que a palavra de Deus é a vontade dele em nossas vidas, né? Viemos a praticá-la, né? É dessa forma. Então, para esses não há nenhuma condenação. Por isso é preciso entender, porque as pessoas acham que pelo simples fato de aceitarem verbalmente de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e pronunciarem em suas liberdades, todo mundo pode pronunciar que que crê ou que não crê, né? Que serve que não serve a Deus, é um direito que todos têm, a liberdade que todos têm, né? Porém, o exercício da fé é que comprova que realmente você tem guardado o testamento, tem guardado a palavra de Deus e que tem andado nela. E para você que anda na palavra de Deus, que você vai aprendendo, que você vai exercendo e adquirindo mais experiência e mais amor nessa nova caminhada, nessa nova vida em Cristo Jesus, que vai lhe revigorando, digamos assim, e vai lhe libertando cada dia mais no exercício da fé dos aguilhões da morte, porque Cristo, como diz aqui a Bíblia aqui, que é um versículo bem interessante, mas intrigante para muitas pessoas, como diz aqui, porquanto que era impossível a lei, Cristo, como estava enferma, a lei estava enferma pela carne. A lei estava enferma pela carne pelo seguinte, porque a lei foi dada a Moisés, para o povo, né? Para que o povo tivesse um dogma, uma direção a seguir, né? Para que não andasse mais segundo os desejos próprios humanos do seu coração, né? Pelas ações, digamos que por ações e reações instintivas, por ódio ou por bebedice, né? Daquela época, né? Então foi criado a lei. São normas, dogmas, para que as pessoas pudessem seguir e assim estar no propósito de Deus, né? Porque Deus havia os libertado das mãos de Faraó.
Então Deus estava trabalhando para que o povo alcançasse a misericórdia, né? Porque o homem, através do pecado, da desobediência, desde o jardim do Éden, quando deu ouvidos à famosa serpente, que era o próprio diabo, né? E o homem transgrediu, o homem pecou. E como não havia ainda expiação pelo pecado, esse pecado, essa transgressão, ela nos distanciou de Deus, né? E Deus, pela sua misericórdia, ele deu a palavra a Moisés, que é chamado de as leis, né? Para que o povo pudesse temer, vendo os sinais e as maravilhas que Deus operava, pudessem temer, aprender e amar a Deus no que ele se mostrava através da palavra de Deus, porque a lei, ela não era mal para o homem, ela era boa também. Deus, ele não queria que você praticasse obras más uns com os outros, homicídio, adultério, né? Que nós sabemos o que é o adultério, né? É um compromissado com um descompromissado e vice-versa, né? Fêmea ou macho, mulher, de acordo com a Bíblia diz, né? E Deus, ele sempre quis o bem. Só que pela falta de compromisso do homem, o homem continuou transgredindo essa lei. Então a lei se tornou enferma por causa do pecado, porque o homem, no seu estado normal, no seu entendimento normal, ele não conseguia cumprir a lei, não conseguia obedecer, era transgressor, como ainda hoje é, né? Hoje o homem ainda é um transgressor, não é verdade? Existem tantas leis do Estado, da República, tantas leis do município, que é comum as pessoas transgredi-las. Da mesma forma, a lei a respeito da divindade de Deus, né? De Deus querer trazer o povo para si, para você entender bem as coisas. Por que a lei? Por que cumprir a lei? Por que cumprir a vontade de Deus? Porque Deus, ele tem uma promessa através de Jesus Cristo de que a vida do homem não seja só aqui, a vida do homem não seja só isso que nós temos, o dia a dia que nós vivemos, mas passando desta vida, que a gente vai ver isso aí em outros vídeos, né? Passando desta vida, nós possamos ter uma nova vida com Cristo, mas essa vida, uma vida perfeita, né? Porque do jeito que ele criou, mesmo que ele criou como chamado para isso, né? No Éden. E Deus, ele quer dar uma nova chance ao homem. Jesus Cristo, na sua palavra, ele falou que ia levar o seu povo, ou o povo que crê nessa nova lei chamada graça, vai levar para si, porque a Bíblia nos descreve que ele tem um chamado, né? Mansão, um novo lar, uma nova casa para o homem, né? E isso é a maravilha que nós temos que crer, né? A palavra de Deus, ela tem que ser crida, né? Você tem que exercer, tem que crer, porque nós hoje nós nos salvamos por fé através da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Ela é que liberta o homem, né, das suas más práticas e nos guarda para Deus, né? E nós nos despojamos, nos despedimos do antigo homem, da época em que nós, vamos chamar assim, né, que nós não conhecíamos a palavra de Deus, não conhecíamos a verdade, e digamos que não tínhamos luz própria em nós mesmos, né, mas andávamos segundo a luz deste mundo, que é uma luz enganosa, né, que é a margem do que você vê aqui diante de você todos os dias, das suas obras, dos seus atos, das obras, dos atos do seu semelhante, né, que está constantemente com você. Então nós andávamos segundo os rudimentos, as práticas deste mundo, que é chamado pela Bíblia práticas libertinosas, né, ou maliciosas, né, que o mundo hoje está cheio, não tem como negar isso. Então Jesus Cristo, ele veio para quê? Ele veio para libertar o homem, né, libertar o homem do pecado e dessas práticas, e nos fazer uma nova criatura que ande segundo a vontade dele, segundo o que ele nos deixou em uma segunda ordem agora, né, em uma segunda lei, né, que nos liberta, que é a graça de Jesus Cristo, que não deixa de ser uma lei também, porque você tem que cumprir, porque se não cumprir, ela também não tem compromisso com Deus, como diz a palavra de Deus aqui, né, que só lendo novamente aqui o versículo aqui, o quanto que era
lei, visto como estava enferma pela carne, quando ele se refere aqui à carne, desculpa, ele está se referindo à libertinagem, né, às práticas voluntárias do homem, seculares, mesmo que nós temos hoje no dia a dia, né, que não são boas diante de Deus, né, que nós temos Deus, ele quer te dar uma nova qualificação, uma nova qualidade de vida, digamos assim, com um padrão que ele realmente sempre quis para o homem, né, de respeito ao seu próximo, de amor ao seu próximo, amor a si mesmo, amor a Deus acima de todas as coisas. É isso que ele quer que o homem entenda, né? E visto que como estava enferma a lei, né, pelo pecado, como eu já falei, né, que ninguém conseguiu cumprir a lei por causa do pecado que estava enxertado na sua carne, né, a desobediência, a obstinação, né. Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado. Por que em semelhança da carne do pecado? Porque agora ele não veio mais como um anjo, como um ser celeste, né? Ele veio como um pecador, como eu, como a sua pessoa também. Ele veio em semelhança do pecado, semelhança da carne do pecado, e condenou o pecado na sua carne. Ou seja, ele, como sendo o cordeiro de Deus, chamado Cordeiro de Deus, o Messias enviado para libertar o povo, né? não só como libertou naquela época, né? Através de Moisés no deserto, libertando-os dos domínios de Faraó da escravidão. Ele agora veio nos libertar através de Jesus Cristo diretamente, pela obediência e pelo amor e a dedicação. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê na Bíblia, na palavra de Deus que você tem hoje, e você passa a ler, praticar e exercer aquilo que você leu com amor e com zelo, entendendo que realmente aquilo ali é bom para você e que é de Deus realmente, se você crer, porque nós vivemos por fé, não é verdade? A palavra de Deus, ela é nada mais é do que uma expressão verbal que nos ativa, ou seja, que tira de nós e nos faz praticar e exercer a fé, não é isso? Então, se você crê verdadeiramente, como a Bíblia diz, você tem essa capacidade de seguir Jesus Cristo verdadeiramente, testificar diariamente, constantemente, de que é um servo de Deus, e não haverá mais condenação para você, porque você passa a rejeitar as práticas mundanas e ter uma nova vida, uma nova experiência de vida, de transformação, através de Jesus Cristo, da sua palavra. E no caso aqui, Jesus Cristo, como eu estava falando, é um que realmente conseguiu cumprir, né, o seu papel como homem, semelhança da carne, que somos nós, como homem, conseguiu cumprir realmente todas as dádivas, todas as vontades, exerceu em si, no seu mandato, digamos assim, todas as vontades de Deus, e foi dado por expiação, por sacrifício na cruz do Calvário, por mim, por todos os seres, por todos os homens, por todos que se submeterem à sua palavra, por todos que se submeterem a cumprir verdadeiramente a sua palavra. Porque diz aqui, para que a justiça, versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então isso é importante, você tem que não ser só um observador, só um ouvinte, um leitor da palavra de Deus, mas você tem que ser um praticante. Você tem que praticar a palavra de Deus, porque se você pratica, você confessa que realmente é discípulo de Jesus Cristo e que está se sujeitando a Ele, que está disposto a uma nova tentativa, uma nova caminhada, uma reconciliação com Deus através da palavra e do Espírito Santo, que vai lhe revestir e vai lhe capacitar, entende? Então, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, que é o velho homem, que é o homem, digamos que hoje, vamos chamar de homem moderno, e também o homem passado, na verdade, que não conseguiu cumprir a palavra de Deus em forma de lei, na verdade, não conseguiu. E continuando aqui, versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, que é a obediência à palavra de Deus, é vida e paz, vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, para que você possa agradar a Deus, você tem que andar com a palavra de Deus, deixar ela ser prescrevida ou escrita no seu coração e praticar isso constantemente todos os dias, até o dia em que realmente a Bíblia nos fala, você que se dá a palavra de Deus vai entender que a Bíblia está cheia de promessas boas para você, para todos nós, que um dia ele vai vir buscar o seu povo, né, para habitar com ele. A Bíblia nos promete que, através da sua palavra, que Jesus Cristo vai vir buscar tantos que já pereceram guardando esse testamento, guardando esta palavra, os que já pereceram pela sua idade ou qualquer outro fato, mas que guardaram o bom testemunho. Ele vai buscar tanto esses, com o seu poder, os ressuscitará, como os que se acharem vivos também. Ele vai arrebatá-los para habitar com ele. Essa é uma promessa que, como toda a Bíblia é uma promessa, caso você cumpra, caso você obedeça, ela, creio eu totalmente que ela vai acontecer na sua vida. Então essa é mais uma palavra, né, que eu queria expressar para você que possa meditar, né, nessa palavra e procurar mais conhecimento na palavra de Deus. Muito obrigado por ouvir até agora. Uma boa tarde e a paz do Senhor Jesus para todos.